Gravando, será? Ah, sim. Ah, então tá legal. Porque na minha tela não aparece lá em cima o. A joia. Beleza, então vamos lá. Pessoal, começando propriamente, né, o curso de removível, a gente tem que falar das condições iniciais disso, né? Como é que começou a estudar o processo de restauração dos arcos que perderam dentes, parcialmente dentados, né? E como um dentista poderia conversar com outro, no sentido de, na realidade, né, a gente tem, 18 dentes no arco superior, né, 16 dentes no arco superior, 16 dentes no arco inferior. As perdas podem ser das formas mais diversas. Por exemplo, o cara pode perder um incisivo central e um molar. Ele pode perder dois molares. Ele pode não ter os terceiros molares, perder. Na realidade, se você for fazer isso através de análise combinatória, né? Eu não sei se vocês lembram lá no colégio, que a gente estava lá, tinha arranjo, permutação, combinações, dá um número expressivo, né? Então, se eu tiver num arco, seja superior ou seja inferior, por exemplo, eu vou pensar em 16 dentes, né? E pensar na perda de um elemento, eu vou mudar um elemento desses 16 aleatoriamente. O que eu posso fazer? Eu posso fazer combinação de 16, um a um, né? Isso daria, grosso modo, eu não sou muito bom na matemática aí não, mas seria 16 vezes 15, 16 fatorial. 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12, até chegar no vezes um. Isso dá um número quilométrico, é quase como ganhar na loteria, né? É um número, se não me engano, qualquer coisa perto de 65 milhões de possibilidades. Que eu posso tirar o primeiro molar e permanecer com todos os outros. Aí eu posso voltar esse primeiro molar e perder o primeiro molar do outro lado. Assim sucessivamente. Então eu tenho N possibilidades. E toda vez que eu for conversar com vocês ou com um colega, eu falo, tem um caso assim, tem um caso assado, eu teria que arrumar um jeito de contar aquilo que eu estou falando. Se tivesse que contar um caso para cada caso, ia ficar um negócio, né, difícil. O que tentou se fazer didaticamente a minimizar, né, ou para facilitar a vida da gente? Foi classificar os arcos parcialmente dentados em grupos. Grupos. Então vamos agrupar isso aqui, ó. Todo mundo que tem esse tipo de problema tem um comportamento muito próximo disso, né? Quem tem esse outro tipo, o comportamento é outro, né? E o comportamento que eu digo é no sentido de que o prognóstico para fazer aquela reabilitação é muito próximo um do outro, né? Então vários autores tentaram fazer isso, né? Uns pensaram na parte biomecânica, como se comportam as próteses dentro da boca dos pacientes. E outros pensaram topograficamente, o que eu tenho e o que eu perdi, né? E tentaram fazer esses grupos. Então, na realidade, vários autores tentaram fazer isso ao longo do início do final do século XIX, início do século XX. E, na realidade, durante anos a gente estudava isso na Removível de uma forma muito mais pesada, né? Na Removível, na fixa, na prótese de maneira geral. Entrando mais gente aqui. Por quê? Porque a gente tinha menos assunto para estudar. Então a gente estudava as coisas mais a fundo, né? A partir do momento que a dinâmica foi mudando, o que prevaleceu? Um dos autores ficou mundialmente conhecido em termos de classificação. O nome dele é Kennedy, né? Kennedy igual do ex-presidente da República lá, americana, né? Dos Estados Unidos. Então, o que o Kennedy fez? Ele fez uma classificação que, hoje, se você estiver aqui no Brasil, na Argentina, na América, de maneira geral, né? América do Sul, América do Norte, Central, na Europa, na Ásia, se você falar de classificação de arcos parcialmente dentados, você vai estar usando a classificação dele. Tá? Só que a classificação dele, quando ele fez, ele teve o cuidado de fazer a coisa, mas ele se perdeu um pouquinho. Ele não conseguiu fazer uma classificação top, né? Teve um autor, um cara contemporâneo dele, que chamava Applegate. Apple de maçã e gate de portão, Applegate.
o Applegate pegou a classificação de Kennedy e deu uma lapidada nela. Então, hoje, o que a gente usa no mundo inteiro, é a classificação de Kennedy com as modificações de Applegate. Se você abrir os livros, né, de removível, você vai lá ver Kammer, vai ver Wild, vai ver Cesar, né, outras classificações que são menos usadas. E, na realidade, o que eles fazem? Eles tentam pegar um pouquinho do Kennedy, dar uma lapidada e pôr o nome deles. Essas classificações não são tão importantes. Quando a gente tinha, por exemplo, 8 horas por dia, né, da disciplina, durante um ano, dava para estudar o porquê que cada um deles fez essa classificação. Hoje, nós vamos entender a classificação de Kennedy, e saber que outros autores tentaram fazer a mesma coisa. Tá? Não vamos nos preocupar com os outros autores. Por quê? Porque o que é mundialmente aceito é a classificação de Kennedy com as modificações de Applegate. Legal? Dito isso, então nós vamos, né, começar mesmo pensando na classificação dos arcos. O que seria uma classificação ideal? Né? Quando eu falasse esse cara é tal coisa, é tal classe, é tal classe, é tal classe, eu tinha que passar para o meu interlocutor, né, que tipo de arco que eu estou falando. Tal classe, o cara já, opa, esse cara é assim, né? Uma classificação ideal. O número e tamanho de dentes remanescentes. Quantos dentes esse cara perdeu e quantos dentes continuam na boca dele? Né? Tamanho e número dos espaços protéticos. Uma coisa para a outra. Eu perdi, forma um espaço protético. O dente está lá. Então, dos 16 dentes no arco, ou dos 14 dentes no arco, muitas vezes a gente não trabalha com o terceiro molar, né? Quantos dentes ainda estão presentes? Quantos dentes ele perdeu? E outro, eu posso... Vamos pensar no exemplo. Eu tenho o segundo molar, perdi o primeiro. Tenho o segundo pré, perdi o primeiro molar. Eu tenho 2 espaços protéticos e 2 dentes perdidos. Tá? Agora eu posso ter o segundo molar, ter perdido o primeiro molar e ter perdido o segundo pré. Eu continuei perdendo 2 dentes, mas eu tenho um espaço protético só, porque um ficou emendado, ficou contíguo ao outro. O espaço é maior, mas é um único espaço. A classificação vai tentar jogar ou agrupar isso de uma forma que quando a gente esteja falando, nominando ela, o interlocutor perceba do que a gente está falando. Né? Se a prótese vai ser mais... Alguém está com o microfone aberto aí. Se a prótese vai ser mais dento ou muco suportada. Né? Quando a prótese está apoiada na fibromucosa, eu chamo ela de muco suportada. Quando ela está apoiada em dente, ela é dento suportada. A nossa prótese total é a prótese total muco suportada. Deu todos os dentes. A prótese total também é uma prótese parcial removível, total. Né? Mas ela é removível, ela entra e sai. Né? Ela entra e sai. Agora, a prótese total já não tem mais nenhum. Tem um único espaço protético, né? Que é a boca toda, e não tem nenhum remanescente dentário. Tem alguém que está com o microfone aberto aí. Dá uma vigiada aí para nós. Tá? Bom, o que muda ela ser mais dento suportada do que muco suportada? O prognóstico. Né? Na realidade, lá da oclusão, os conceitos... Agora, na clínica, o que vai fazendo? A gente vai sobrepondo conceitos das diversas disciplinas para você poder atender o nosso paciente. Não sei se vocês vão lembrar da oclusão, mas quando eu abro e fecho a boca, né, mastigando, eu sei que força eu devo fazer para mastigar determinado tipo de alimento. Eu dou uma colherada de arroz, eu não penso, agora eu vou mastigar arroz. Depois eu pego, agora eu vou mastigar o bife. Né? Você põe, automaticamente você já sabe o que é e já sabe a força que vai fazer. Por quê? Um belo dia, você provou aquele alimento. Você provou aquele alimento, você criou um arco reflexo. A textura daquilo, a força que você deve fazer, gravou no sistema nervoso central. Toda vez que você põe aquilo passa a ser automático, né? Tum, 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 né? Agora, por quê? Na membrana periodontal, eu tenho terminações nervosas, que são proprioceptores, que gravaram isso. Esse alimento tem tal textura, eu preciso de tanto de força para fazer isso.
toda vez que eu como aquilo, em qualquer lugar do mundo que eu tiver, tá? Eu já sei a força que eu vou fazer. E a gente percebe nitidamente, por exemplo, quando você pega uma pedrinha no arroz. Né? A boca está preparada para mastigar o arroz, não a pedra. Quando pega alguma coisa, faz um barulhão dentro da boca, você abre imediatamente a boca. É um arco reflexo protetivo. Agora, quando eu vou pôr uma prótese parcial removível, estou colocando um dispositivo dentro da boca do paciente e estou informando o sistema nervoso central que agora esse cara vai trabalhar com isso. É, todas as próteses, de maneira geral, as próteses ortopédicas, né, médicas, o paciente, quando vai usar uma prótese, ele faz uma fisioterapia enorme, ele passa meses no fisioterapeuta treinando o coto. Por exemplo, o cara perdeu a perna. Antes de ele colocar uma perna mecânica, né, uma prótese ortopédica, ele vai no ortopedista e passa, né, faz fisioterapia, treina aquele coto, usa aquelas faixas, né, para aprender. Eu não sei se vocês conhecem alguém que usa uma prótese ortopédica, mas é um desconforto danado. E muitos dos pacientes amputados fazem a prótese e não se acostumam com ela também. Né? Tem que fazer uma fisioterapia muito grande para o cara conseguir usar a prótese. Já no dentista, ele vai, tira o dente e coloca a prótese. Imediata, às vezes, né? E põe na hora e fala para o cara, não, você vai se acostumar. Cara, isso é uma coisa que a odontologia se apropriou de forma inadequada. O paciente sofre, né? Aprender a usar aquilo. Por quê? Porque o sistema nervoso central ele é igual de todo mundo. Né? A natureza não dá saltos. Né? Só que muitas vezes ele precisa trabalhar, ele não quer ficar sem dente, ele passa por esse processo, né, de aprendizado do uso no tempo. Né? E muitas vezes volta no consultório reclamando, isso não está legal, tal, né? Mas isso é assunto mais para frente. Dentro da classificação, se a prótese é mais dentro suportada, ela tem um prognóstico. Se ela é mais muco suportada, o prognóstico é outro. Eu tenho que conversar isso com o meu paciente antes de fazer a prótese dele. Né? Ser universalmente aceita na comunicação, né? Classificação. Se eu falar, isso aqui é uma classe tal, aqui nos Estados Unidos, na França, na Europa de maneira geral, na África, na China, o dentista vai me entender, ele sabe do que eu estou falando. Né? Porque todo mundo aceita a classificação de Kennedy como uma classificação bacana para se falar de prótese parcial removível. E que a elaboração dela não seja algo muito trabalhoso. Lógico que no primeiro momento, que é o que vocês estão passando agora, vocês precisam memorizar isso. Tem regras para fazer essa memorização. Vocês lembram quando nós aprenderam tabuada? Tinha que repetir aquilo sistematicamente até a coisa virar, né, automática. Essa memorização tem que ser simples e a elaboração dela deve ser lógica. O cara fala, opa, toda vez que acontecer isso é aquilo. Tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode parar a qualquer momento, tá bom? Não tem. Você pode fazer a classificação tanto topograficamente, tem dente, não tem, ou biomecanicamente. Pensa num paciente que perdeu de canino para trás de um lado e tem a bateria anterior. Ele tem de canino a canino inferior. Então ele é desdentado posterior dos dois lados. Vai pôr uma removível. Toda vez que ele morder, a tendência dessa removível é baixar. Né? Eu estou apertando ela contra a fibromucosa. Ela vai ser a parte muco suportada dela. Quando ela baixar e lá na frente ela estiver apoiada no dente, ela vai fazer uma alavanca lá atrás. Ela vai fazer uma gangorra. Né? Ela vai fazer isso aqui, né? Concorda comigo? Quando eu classifico por esse movimento, é uma classificação biomecânica, é uma prótese de alavanca. Está fazendo alavanca. Quando eu classifico ela topograficamente, o paciente é desdentado posterior bilateral. Tá? Eu posso tanto falar uma coisa, estou falando a mesma coisa, mas hora eu me baseio numa coisa, hora eu me baseio na outra. Se eu me basear no comportamento do mecanismo que a prótese vai trabalhar, é biomecânica. Se eu pensar só no espaço protético, eu estou falando topograficamente. Tá? Vamos lá. A classificação de Kennedy. Essa vocês precisam saber. Lembra quando quem é católico entrou no catecismo para fazer a primeira comunhão? A catequista, o cara que deu lá a iniciação do pessoal
nos preceitos da religião, fala, olha, tem o primeiro mandamento, tem o segundo mandamento, tem o terceiro mandamento, não é? Vai sucessivamente, mandamento e mandamento. E faz a criança memorizar aquilo. Não matarás, não roubarás, não fará falso testemunho. Quem já não lembra mais tudo, né? Mas precisa memorizar. Nesse momento que vocês estão estudando, vocês vão ser cobrados, né? Vai ter provinha para você entender. Né? Então, o que o Kennedy falou? Né? O cara que perde os dentes nessa situação que eu falei, ele fica só com os dentes anteriores e perdeu os dentes posteriores, é o local onde a gente faz mais força, onde a gente mastiga. Lá no primeiro ano que você entrou, você aprendeu a função dos dentes. O incisivo serve para cortar, canino para dilacerar, molar e molar para triturar. Então, onde a gente tritura? Lá atrás. Onde faz força? Lá atrás. O cara é desdentado posterior bilateral, ele vai fazer uma força grande sobre essa fibromucosa dos dois lados durante a mastigação dele. Ele classificou esse caso como sendo o caso mais importante. Classe 1 de Kennedy. O cara é desdentado posterior bilateral. Bom, agora tem o cara que perdeu só um lado. É o caso menos pior, mas ainda é ruim. Né? O classe 2 é desdentado posterior unilateral. O classe 1, desdentado posterior bilateral. É invertido. Mas o raciocínio, lógico, quem perdeu mais está na frente. Quem perdeu mais é o classe 1, ele é desdentado posterior dos dois lados. E o classe 2, ele perdeu também, mas ele perdeu menos, desdentado posterior de um único lado só. Isso, os alunos, de maneira geral, fazem muita confusão no início. Né? Porque o 1 é 2 e 2 é 1. Tá? Mas é trocado mesmo. Mas o raciocínio lógico é isso. Por quê? Porque perdeu mais. Quem perdeu mais, perdeu os dois lados. Né? Deu para entender? Dando para acompanhar o raciocínio? Dá um retorno para mim. Eu sim, professor. Deu, sim. Tá legal, então vamos lá. E o classe 2, ele é desdentado posterior unilateral. Né? Agora, a próxima classificação, ele falou, o cara tem o molar, perdeu o segundo pré, perdeu o primeiro pré e tem o canino. Né? Ele tem um espaço entre um dente e outro. Mas ele tem dente na frente e tem dente atrás. Esse espaço é um espaço intercalar. O espaço protético fica entre dentes. Então, o que acontece? Eu posso apoiar de um lado num dente e posso apoiar do lado do outro. Essa prótese vai ser muito mais dento suportada do que muco suportada. Ela vai ter o suporte mucoso também. Mas os dentes vão receber a carga maior. O prognóstico dela é melhor. Por quê? Quando ele estiver fazendo força, ele vai transferir carga para aqueles dentes do lado, ele vai saber qual a força que ele está mastigando. Quando a gente coloca a prótese, o paciente perde essa noção, ou tem muito diminuída essa sensação. Por isso que ele leva tempo para acostumar com a prótese. Tá? E o classe 4, o desdentado anterior. O cara, para ser classe 4, ele tem que ter perdido os dois incisivos centrais. Tá? Tem que cruzar a linha mediana. Ele perdeu o central de um lado e o central do outro. Tá? É um espaço intercalar? É um espaço intercalar. Só que é um espaço intercalar anterior. Agora, se ele perdeu um só, num M arco, é classe 3. Tá? O cara, por exemplo, o cara que perdeu só um incisivo central, é classe 3. Ele é desdentado intercalar. Ele perdeu os dois centrais. Ele é um desdentado intercalar, só que anterior, comprometeu o anterior. Cruzou a linha mediana. Ele deixa de ser 3 e passa a ser 4. Beleza? Deu para entender? Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4? Professor, Pois não. o desdentado intercalar, Ah, eu não entendi direito. Eu coloquei aqui que quando falta dente tanto anterior quanto posteriormente. não é isso. Vamos lá, ó. O desdentado posterior, por exemplo, eu tenho, vamos lá, vou pensar no arco. Eu perdi todos os molares, né? O terceiro molar normalmente a gente não conta, muitas vezes o paciente já não tem. Tá? Então, quando a gente não falar dele, é que ele não existe. Tá? Então, eu perdi o segundo molar, perdi o primeiro molar, né? Tem o segundo pré, tem o
o primeiro pré, tem o canino, tem o lateral, tem o central, tem o central, tem o lateral, tem o canino, tem o primeiro pré, tem o segundo pré. E não tem, do outro lado, os dois molares. O que aconteceu aí? Ele é desdentado posterior bilateral. Ele perdeu os dois molares de um lado e os dois molares do outro, primeiro e segundo molar. Agora vamos pensar o segundo. Ele tem o segundo molar, não tem o primeiro molar, não tem o segundo pré, ele tem o canino, tem o primeiro pré, o canino, lateral, central, lateral, canino, tá? Do outro lado é a mesma coisa, né? Ele tem todos os dentes. Então, o que ele perdeu? Ele perdeu o primeiro molar inferior e o segundo pré inferior. Tá? Se ele perdeu o primeiro pré e o segundo pré, ele tem um espaço entre o segundo molar e o primeiro pré-molar. Esse espaço aqui é um espaço intercalar. Ele tem dente atrás e tem dente na frente do espaço. Então, aqui ele é uma classe S. Um desdentado intercalar. Deu para entender agora? Entendi. Beleza, beleza. Pessoal, se não entender, pergunte mesmo, porque isso é uma coisa que vocês vão ver que na hora que a gente está falando parece muito facinho, tal, muito simplesinho, mas quando vocês forem memorizar, isso é trabalhoso. Tá? Vamos lá. Bom, olha lá. Classe 1. Desdentado posterior bilateral. Oh, não é para pular, meu. Corta. Desdentado posterior bilateral. Eu vou pegar uma canetinha aqui. Ó. Desdentado. E desdentado. Tá? Então, desdentado posterior bilateral. Se ele é desdentado posterior bilateral, ele é classe 1 de Kennedy. Ele perdeu dos dois lados. Tem uma perda maior. Se ele é desdentado posterior unilateral, ó, aqui ele perdeu o dente. Mas todos os outros dentes ele tem na boca. Ó, segundo, ó, beleza aqui. Então, ele é desdentado posterior unilateral. Ele é classe 2 de Kennedy. Classe 2 de Kennedy. Agora vamos aqui, ó. Agora, ele tem um molar, perdeu um dente. Oh, danado. Perdeu dentes aqui, ó. Né? Ele perdeu o primeiro molar e os dois prés, mas tem o canino. E todos os outros dentes na boca. Esse é um classe 3, porque ele é intercalar. Ele tem um suporte posterior onde eu posso apoiar a minha prótese. Ele tem dente atrás do espaço protético e tem dente na frente do espaço protético. Certo? Classe 3. Essa era a dúvida do colega que fez a pergunta, né? Tudo bem? Podemos seguir? Beleza. E agora, o desdentado anterior. Ó, ele perdeu o lateral, o canino, o lateral, o central. O central, o lateral e o canino. Então, ele perdeu os dentes. Oh, danado. Os dentes anteriores. E os dentes anteriores cruzando a linha média. Cruzando a linha média. Certo? Então ele é classe 4. Vamos partir do pressuposto que esse cara tivesse dentes aqui, ó. Que tem o canino. Ele tem o canino aqui. Agora eu estou colocando o dente nele aqui, ó. Ele tem o canino, o lateral desse lado, e tem o central desse lado. Se ele tem dentes desse lado, não cruza mais a linha mediana. Se não cruzar a linha mediana e ele for desdentado só do lado de cá, ele é um classe 3. Cruzou a linha mediana, ele é um classe 4. Dúvidas? Bom, só que daí começou a confusão armada, né? Porque eu falei para vocês no começo que o número de combinações possíveis disso é da ordem de 65 milhões, né, de possibilidades.
Então, aqui, ó, a limitação da classificação de Kennedy, ela é puramente topográfica. Ela não considera o número de dentes remanescentes. Quanto faz eu ter perdido na classe 1, vamos voltar lá, ó. Na classe 1. Aqui, classe 1. Quanto faz eu ter perdido até canino, se eu tivesse perdido o canino desse lado? Tivesse perdido o canino desse lado. O que seria? Classe 1 do mesmo jeito, só que aqui ela vai ficando mais extensa. Né? Se perdesse o lateral também está desdentado posterior dos dois lados. Tá? E se ela tivesse perdido esse lado e aqui? Desse lado ele pode ter dente até aqui, ó. Ele pode ter dente toda essa área amarela que eu estou pintando aqui, ter perdido só o primeiro molar e o segundo molar desse lado. E do outro lado ele perder até o lateral. O que ele é? Classe 1. Quando eu falo classe 1, eu estou falando que a prótese vai fazer uma alavanca lá atrás. Não tem suporte posterior dos dois lados. Eu não estou falando do tamanho desse espaço. Né? Essa é uma limitação da classificação de Kennedy. Né? Não considera o número de dentes remanescentes. Não considera a dimensão dos espaços desdentados. Tanto faz eu ter um espaço pequenininho, como eu ter um espaço grandão, eu tenho aquele espaço. E quem manda na classificação é a presença do espaço, seja ele pequeno ou grande. Tá? Aí o Applegate pegou a classificação de Kennedy, aquilo que eu tinha falado no começo da aula, e falou, ó, vamos dar uma lapidada nisso aqui. Né? Vamos dar uma lapidada nisso aqui. Bom, o que ele fez? Ele colocou normas para a gente seguir. O que ele fez? Falou o seguinte, a primeira regra de Applegate, o primeiro mandamento dele. Né? A área desdentada posterior comanda a classificação. Se a área posterior comanda a classificação, se ele é desdentado posterior dos dois lados, ele perdeu o dente posterior dos dois lados. Então ele manda, isso é mandatório na classificação. Tá? Pessoal, vamos precisar fazer um upgrade de tempo no final. Então, eu entro lá, tento linkar e a gente começa de novo, porque só estão faltando 10 minutos e a gente não acaba isso em 10 minutos. Tá? Beleza, ó. A área desdentada posterior comanda a classificação. Classe 1, desdentado posterior bilateral. Quando eu tiver uma área desdentada adicional, são denominadas modificações ou subclasses. Tá? O que quer dizer isso? Vamos voltar aqui, ó. Vamos pensar nessa situação aqui, ó. Nesse caso, deixa eu até pegar uma melhor aqui. Isso aqui, ó. Com a classe 2, desdentado posterior unilateral, classe 2 de Kennedy. Só que o meu paciente perdeu esses dentes. Só que agora ele perdeu esses dois dentes que tá aqui, eu vou riscar em amarelo do outro lado aqui também, ó. Agora ele não é desdentado posterior unilateral, ele é desdentado posterior unilateral e tem mais uma perda de dente. Essa perda aqui, o que seria? Intercalar. E essa aqui? Posterior. Quem manda na classificação? O espaço protético mais posterior. Então, ele é um classe 2. O outro espaço protético que ele tem, a gente vai chamar de modificação ou subclasse. Então, esse cara é um classe 2, modificação 1. Porque ele tem mais um espaço protético, além daquele que determina a classificação. Regra 2 do Applegate. Entender o que é uma modificação? Sim. Sim. Sim, professor. Oi? Deu para entender? Eu sim. Eu Legal. sim. Beleza. Tá. Bom, áreas desdentadas adicionais são denominadas modificações ou subclasse. A extensão da modificação não é considerada, somente o número de áreas desdentadas. Por exemplo, eu perdi o segundo molar e o primeiro molar de um lado, um espaço protético pequeno. Né? Daí eu tenho o pé, tenho todos os dentes e perdi de lateral ao segundo molar ao primeiro molar do outro lado. Eu tenho o segundo molar. Então o espaço é uma classe 2 sub 1. Só que o espaço da modificação é maior do que o espaço que está denominando. Mas o espaço que está denominando é o espaço mais posterior. Tá? Agora vem uma coisa, é o seguinte.
A classe 4 não apresenta modificação. Alguém conseguiria explicar por que a classe 4 não apresenta modificação? Porque ela é a mais posterior, então vai ser Não, a a classe denominação 4 tem que dela. cruzar a linha anterior. Porque- Pelo contrário, ela é mais anterior. Porque ela É verdade, cruza é a linha verdade. média. Ela não apresenta modificação? A classe 4 não apresenta modificação. Por quê? Eu acho que é porque ela Eu só tenho sempre vai anteriores. ser a modificação, né? Não, Porque o não. posterior comanda, então o anterior. Isso. Se o cara tiver a classe 4 e tiver qualquer outro espaço protético na boca, esse espaço protético vai estar atrás do dente anterior. Se ele está atrás, ele manda na classificação. Então, a classe 4 não pode aceitar modificação. Ela passa a ser modificação da outra. Tá? Agora, se ele tiver perda só de dentes anteriores, nenhum outro perda dentária, ele é o classe 4. Tá? Ó, a regra 1 do Applegate. A área desdentada posterior comanda a classificação. Tá? Vamos lá na classe 4 aqui. Vamos voltar aqui. Ó. Oh, não, foi para frente, desculpa. Aqui, a classe 4. Tem uma classe 4 aqui. Tá? Se eu perder esse segundo pré aqui, ó, onde eu estou passando a setinha, esse espaço vai estar mais posterior do que aquele. Então ele manda na classificação. Então ele é uma classe 3 sub 1. Se eu perder esses dois, o molar desse lado aqui, ó, tá? Fica desdentado posterior. Esse espaço vai estar mais posterior àquele. Vai ser um classe 2 sub 1. Tá? Qualquer outra perda dentária, tá? Vai ter que ser mais posterior. E se ele perder esse pré e esse pré? Só tem um espaço protético, ele continua classe 4. Um caso extremo, ele tem o segundo molar, não tem nenhum outro dente no arco. O arco inteiro desdentado. O que ele é? Desdentado intercalar? Ué, mas cruza a linha mediana? É Não. classe 4. É classe 4. Se ele tiver os dois molares lá atrás, nenhum outro dente no arco, é classe 4. Extenso, é a classe 4 limite. Né? Não tem jeito de ser maior do que essa. Tá? É quase uma dentadura, mas é uma classe 4. Agora, a ser classe 3 teria que ser de um lado só. Se cruzou a linha mediana, classe 4. Agora, se ele tiver qualquer outro dente no meio aqui, tá? Então ele vai ter um espaço protético aqui, classe 3. Subdivisão 1. Tá? Então, você vai ter que jogar com isso. E esse treino, né? Eu vou pedir para vocês, durante essa semana, fazerem o máximo possível de exercício, pegar, dar uma lida. Né? Porque, na medida que você vai fazendo, você vai percebendo que, em função das possibilidades de alocação, os 65 milhões que eu falei lá no começo da coisa, eu posso pôr dentro, posso perder, o paciente perdeu, o outro não perdeu. As classificações vão ficando diferentes. Então, a gente tem que treinar isso para você ter gravado. Bater o olho na imagem e falar, não, isso é uma classe 1, isso é uma classe 2 sub 1, isso é uma classe 3 sub 2. Né? Vamos lá. Professor, Não. se tiver um segundo molar e tiver um incisivo central do outro lado do hemiarco, Certo. que classe que é? É intercalar? E do outro lado, o que tem lá atrás? Tem os dois segundos molares? Só tem esses dois dentes que eu falei. Só o incisivo central de um hemiarco e E o primeiro segundo, molar. o último molar do outro lado. Então, ele é desdentado posterior unilateral. Ele é uma classe 2 sub 1. Por quê? O lado que ele não tem o molar é desdentado posterior. Ela que manda na classificação. Então, esse lado passa a ser classe 2. E ele tem mais um espaço protético grande, mas é um único espaço protético, até chegar ao molar do outro lado. A subdivisão. Ele é classe 2 sub 1. Entendi. Entendeu? Legal. Se não tivesse o incisivo, aí seria o classe 4. Se não tivesse o incisivo, mas para ser classe 4 ele teria que ter o segundo molar do outro lado. Se não tiver, ele é desdentado posterior unilateral. Ele só tiver, ó, ele tem
tem o segundo molar de um lado e não tem nenhum outro dente do lado, ele é classe 2. Entendi. Tá? Ele vai fazer a alavanca de um lado só. E tem o apoio posterior desse lado. Beleza? Beleza. A classificação, essa classificação de Kennedy, deve ser realizada após o planejamento e preparo de boca. O que acontece? O paciente chega no consultório, a gente olha para ele tem arto, ele tem endo para fazer, ele tem cirurgia para executar, tem raiz residual e tal. A gente olha, o dentista quer vender a prótese. Ele fala, é uma classe 2, é uma classe... Não. Trata tudo primeiro. Nós vamos ter uma aula de preparo de boca, né? Todos os procedimentos prévios para poder fazer. Não pode ter foco de infecção na boca, não pode ter cárie, não pode... Então tem que arrumar o terreno. Né? A gente sempre faz analogia com a construção civil. Você pega o terreno, primeira coisa, tem que carpir o terreno. Depois, faz a terraplenagem dele, acerta, tal, o que vai fazer. Depois desenha a casa. Onde está o norte magnético? Para que lado bate o sol de manhã? Como é que eu vou desenhar a casa? O arquiteto não vai fazer. Ele pergunta onde está o sol. Então ele tenta se situar no terreno para ver que tipo de trabalho ele vai fazer que fique mais legal. Né? Bom, depois disso, o terreno ajeitado, é que eu vou fazer a classificação do arco. A ausência do terceiro molar não é levada em consideração. Não considera a ausência do terceiro molar. Quem tem terceiro molar quer tirar. Por que eu vou fazer uma prótese e botar terceiro molar no cara? Não faz sentido. Né? Só vai acabar o tempo aqui. Nós vamos ter que abrir um novo link. Então vamos dar uma respirada aqui, esperar ele dar aquela apagadinha. Eu volto lá no link para... Depois vocês entram de novo. Combinado? Beleza.